Rosa. Para quem ainda não me conhece, eu sou estilista e professora de corte e costura. Seja muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo eu quero explicar como que a gente vai pegar o molde base de um vestido tubinho e nós vamos fazer a interpretação para a gente conseguir fazer um trapeado na lateral do nosso vestido. Só lembrando que durante a aula eu vou fazer em uma miniatura, mas você vai entender perfeitamente, tá? E também existe dois tipos de drapeado, o drapeado com a prega e o drapeado com o franzido. E durante a aula, então, eu vou explicar como que a gente faz a interpretação do molde para fazer com o franzido e para fazer com as pregas. E também eu vou explicar como que nós vamos costurar este drapeado para ficar do jeito que a gente quer, tá? Só lembrando que nessa aula eu não vou explicar como a gente vai fazer os acabamentos de um vestido, como que a gente vai, né, dar ali o procedimento após a gente fazer a interpretação. Então, essa aula é só para a gente fazer a interpretação e eu vou explicar como que você vai costurar antes de você prosseguir aí para os acabamentos finais, tá bom? Então, vamos lá comigo que eu vou explicar para você como que a gente vai pegar o molde base e vai fazer as alterações para a gente colocar o drapeado na lateral. Então agora, para me explicar para você como que nós vamos então fazer a interpretação de um vestido com drapeado na lateral, aqui eu tenho duas miniaturas, a miniatura da frente e a miniatura das costas, mas você vai conseguir entender perfeitamente, tá? Para nós fazermos o drapeado aqui na partezinha da frente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é duplicar o nosso molde. Ou seja, a gente então fazer as duas partes da frente. Porque o drapeado, ele é considerado um modelo assimétrico. Ou seja, vai ter drapeado de um lado e do outro não. Então, todas as vezes que a nossa peça ela for assimétrica, ou seja, um lado diferente do outro, a gente precisa então duplicar o nosso molde. E aqui, então, é a partezinha das costas. A partezinha das costas é opcional você fazer o drapeado. Se você for fazer o drapeado, né, para dar a continuidade aqui da frente para as costas, você também vai precisar duplicar o seu molde, tá? Caso contrário, não, as costas eu quero lisinha, não quero com drapeado, aí você pode, então, deixar o seu molde, né, unitário aqui. Aí, no caso, o que eu vou fazer, ó? Para nós fazermos o nosso vestido drapeado, o que nós precisamos fazer? Eu vou fazer o drapeado aqui, ó, do meu lado esquerdo. E aí, o que nós precisamos fazer? Aqui, ó, é a linha da cintura. Para nós fazermos esse drapeado, a gente pode pegar como referência a linha da cintura para baixo ou você pode também subir um pouquinho aqui, ó, da linha da cintura para cima. Aí é o valor, né, que você quiser. Por exemplo, ó, eu vou marcar uns 2 centímetrozinhos aqui, ó, para cima da linha da cintura. Vou marcar 2 centímetrozinhos e vou fazer um risco aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso ligar este risco aqui, ó, aqui na minha cava, tá? Porque o drapeado é dessa forma que a gente faz. Então, eu vou pegar aqui, ó, da pontinha aqui embaixo da minha cava e vou traçar uma linha aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui e aí na sequência, a partir deste cantinho aqui, ó, eu vou descer mais 4 centímetros aqui, ó. Eu vou descer 4 centímetros uma vez, vou descer mais 4, que aqui no caso é 8, e vou descer mais 4, que no meu caso aqui é 12, ó. Sempre marcando aqui na lateral, por mais que eu deixei aqui, só que eu marquei aqui no cantinho, você faz assim, tá, ó. 4, 8, 12. Nós precisamos marcar esse valor 3 vezes, tá? Então, cada um aqui tem a diferença de 4 centímetros. Então, aqui, ó, aonde eu marquei, né, os 4, 8 e 12, o que nós vamos fazer com essas marcações? Nós vamos ligar todas elas aqui nessa cava. Então, vou ligar ali a segunda linha, que a primeira foi a referência ali. Vou ligar aqui na cava, ó, aqui na cava é tudo juntinho, a única diferença é aqui onde a gente quer o drapeado, ó. Vou fazer essa linha aqui também e vou fazer a última lá também, ó. E aí, então, olha só como que ficou, ó. Aqui, então, tudo zerinho, todas elas saíram do mesmo ponto e aqui cada uma tem 4 centímetros de distância uma da outra. E aí, olha só o que nós vamos fazer. Nós precisamos recortar estas linhas
E aqui, ó, a gente não pode separar do nosso molde. A gente fala que vai ficar preso num fio de dente, ou seja, bem pouquinho, porque a gente vai movimentar este molde aqui. Então, eu vou cortar estas linhas aqui. E aí, nós vamos, então, fazer o nosso drapeado aqui, ó. Não vou cortar até lá, eu não separei meu molde. Mas também aqui não pode ficar muito grande aqui, ó, sem cortar. Por quê? Porque você não vai conseguir movimentar o molde, tá? Deixa preso ali mais ou menos 1 centímetro. Até meio centímetro dá. Então, aqui, ó, estou recortando. Às vezes, a hora que a gente começa a recortar, esses papéis aqui, eles começam, né, ficar mudando de lugar. Então, às vezes, esse vem pra cá. Então, o que que a gente faz? Eu coloco aqui, ó, a blusa aqui, ó, eu coloco o número 1. Aqui, ó, nessa tirinha eu coloco 2. Aqui eu coloco 3 e aqui eu coloco 4. Tá? Você pode até marcar aqui, ó, 5. Pra você não se perder, porque daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer. Essas tirinhas, elas ficam, né, nos atrapalhando. Então, aqui, ó, até perto lá, sem cortar, separar, né, o nosso molde. Prontinho, olha só. Tá vendo? Elas começam a ficar, né, mudando de lugar aqui. Então, ó, olha só o que aconteceu. Quando a gente marca, a gente sabe onde que elas estão. Então, elas estavam assim. E agora, o que nós vamos fazer é, então, movimentar o nosso molde aqui, porque o excesso do tecido, ele vai ficar aqui, tá? Só lembrando que se você for fazer o drapeado lá nas costas, você vai fazer da mesma forma. Ó, você vai subir, então, aqui no caso, se você subiu 2 centímetros aqui, ó, da cintura para cima, aqui também você vai subir os mesmos 2 centímetros. E aí, vem marcando 4, 4 e 4. Na verdade, a gente vai marcar 3 vezes, né, o número 4. E nós vamos ligar também aqui na nossa cava, se você for fazer o drapeado nas costas. É o mesmo procedimento, tá? Se você quiser até, antes de você recortar, colocar aqui em cima, passar a carretilha, mas eu acho desnecessário. É só você medir aqui quanto você deixou para cima ou para baixo da cintura, fazer a marcação aqui e fazer a interpretação aqui nas costas, tá? Beleza, agora que nós fizemos, então, a nossa interpretação, isso daqui se chama interpretação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos 2 opções para fazer este drapeado. Então, aqui eu peguei um papel para a gente conseguir fazer a nossa interpretação. E aqui, então, está o nosso molde recortado, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu vou prender o meu molde primeiro. Essa partezinha de baixo aqui não vai ter drapeado. Aqui vai ser o vestido justo. Então, aqui eu vou prender aqui, ó, retinho aqui embaixo. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha fita métrica e aqui eu vou fazer assim, eu vou começar de baixo para cima. Então, eu vou colocar as 2 pontinhas da minha fita métrica nessa linha marrom aqui, ó, que é o meu molde aqui, e posso marcar de 6 a 8 centímetros. No meu caso aqui, eu vou marcar só 6, tá? Vou marcar 6 centímetros e vou encostar aqui, ó, é a parte 5, eu vou encostar a parte 4. Tá? Aqui, ó, não esquece de prender essa pontinha aqui, porque ele não pode ficar se movimentando, tá? Então, aqui, ó, eu seguro aqui e encosto aqui essa partezinha 4 nestes 6 centímetros que eu encontrei aqui, ó. Vou deixar certinho e vou prender um alfinete aqui, ó. E aí, na sequência, de novo, ó, vou marcar aqui, ó, nessa tira 4 aqui, ó, vou colocar as 2 pontinhas da minha fita métrica e vou marcar 6. Se eu marquei 8 aqui, pra cá eu marco 8 também. No meu caso aqui, como eu marquei só 6, então eu vou marcar 6 tudo aqui pra cima, ó. Marquei 6, de novo, ó, a tirinha aqui, ó, segura aqui e leva ela pra lá, tá? E vou prender também essa tirinha de número 3. Por isso que é bom enumerar as tirinhas aqui. Na sequência, de novo, ó, 6 centímetros aqui, ó.
E vou encostar a tirinha de número 2. E aí, mais uma vez aqui, ó, 6 centímetros, vou encostar então essa partezinha aqui de cima. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar então um lápis, uma lapiseira, e aí aqui, ó, nós vamos deixar rentinho aqui. Essa parte de cima aqui não vai ter drapeado, só vai ter drapeado nessa região aqui, ó. Né? Se o nosso vestido é justinho, e aí dessa pontinha aqui, ó, eu vou ligar nessa pontinha aqui, ó. Tá? E aí nós vamos ignorar, que aí eu vou ligar nessa daqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, ignorando essa pontinha que passou pra fora aqui, ó, tá vendo? E aí eu venho ligando aqui, ó, só nas pontinhas e vou dando sequência. Aqui, ó, quando chegar aqui, nós vamos já zerando aqui, ó, mais ou menos uns 3 centímetrozinho aqui. E nós vamos então descer reto aqui, ó, porque o nosso vestido ele é justinho, tá? E aí aqui, ó, só não pode dar pico aqui, ó, nessa região, tá? Vou passar a canetinha para você visualizar o que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu vou ignorar as pontinhas aqui, ó, e vou passar diretão aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o drapeado com franzido, tá? Então, é dessa forma aqui. Aí, lá no nosso tecido, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui, ó, e vamos deixar a margem de 2 centímetros nas laterais aqui. Aqui a gente ignora essas pontinhas aqui, né, ó. E aí, então, nós vamos deixar 2 centímetros aqui, aqui vai ficar uma curva mesmo. Aqui nas cavas 1 centímetro, decote 1, e aqui na barra aí você deixa aí o tanto que você já está acostumado. Eu deixo entre 4 a 6 centímetros, tá? E aí nós vamos recortar este molde. Ah, Gabriela, mas eu não queria fazer franzido, eu quero fazer com pregas. Se você for fazer com pregas, aí é diferente. Nós não vamos, então, ignorar as pontinhas. Esse formato redondinho que eu fiz aqui é quando a gente vai fazer franzido. Se você for fazer com pregas, aí o que que nós vamos fazer? Nós precisamos dobrar o nosso papel aqui primeiro, antes de nós recortarmos lá no nosso tecido. Nós precisamos fechar as pregas. Então, eu vou unir essa ponta nessa daqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Dobra aqui e coloca aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu vou colocar um alfinete aqui. Só vou, então, fechar as minhas pregas aqui, ó. Unir os meus papéis aqui. E aí, aqui nós vamos juntar essa ponta com essa. Nós vamos, na verdade, fechar o nosso molde de novo, tá? E vamos colocar alfinetes aqui, ó. Aqui nós vamos fechar novamente. Juntando as pontinhas do nosso molde aqui, tá? E aqui nós vamos fechar essa... Opa, aqui não prendeu. Nós vamos fechar essa partezinha aqui de cima. E agora, então, que nós fechamos as nossas pregas aqui, ó. Aqui nós vamos recortar, então, assim, ó. Porque aí você vai ver que as pregas, elas vão formar as pontas que elas precisam para elas serem costuradas corretamente, ó. E aí a gente sobe aqui, ó. Então, aí eu cortei, aí nós vamos soltar estes alfinetes aqui. Que lá no nosso tecido, nós vamos cortar com essa partezinha aqui desdobrada. Olha só, então, ó, tá vendo que forma essas pontas aqui, ó? Tá? Por isso que a gente tem que fechar as pregas. Então, você viu que pra gente fazer no franzido, ficava redondo aqui.
E pra gente fechar as pregas, a gente fechou, então, dobrando aqui e recortamos. Olha como que fica. E aqui, então, eu vou terminar de cortar o meu molde aqui. E aí, nós já temos, então, duas opções, tá? Eu já recortei o meu tecido redondinho, que eu vou, então, explicar pra você como que a gente vai cortar. Só lembrando que se você tivesse optado, né, por fazer o drapeado lá nas costas, você teria que fazer o mesmo procedimento, tá? Prontinho. Então, esse daqui é o nosso molde com pregas. E essas miniaturas aqui, ó, seria o nosso molde sem as pregas. Tá vendo que aqui, ó, está redondinho? É o molde, então, a nossa peça com franzido, tá? Então, eu vou pegar um pedaço de tecido, eu vou recortar, então, um tecido, porque eu vou fazer no tecido maior com a prega. E nesses menorzinhos aqui, ó, eu vou fazer no franzido, então, tá? Vou pegar um tecido. Então, aqui eu peguei um tecido, tá? Só lembrando que o direito do meu tecido está voltado para cima e o meu molde está aqui em cima dele. Porque assim, todas as vezes que a gente vai fazer uma peça assimétrica, por exemplo, ó, se o meu tecido estivesse aqui no avesso, o avesso do meu tecido estivesse para cima, eu venho aqui e coloco o meu molde aqui, tá? Tá vendo que o drapeado tá no lugar certo, mas o meu tecido está no avesso. Quando eu virar meu tecido para o direito aqui, ó, olha onde que vai ficar o nosso drapeado, do lado contrário. Então, se você quer o drapeado do lado esquerdo, você tem que deixar o seu tecido, né, viradinho para o direito, para você não errar o lado do drapeado. Deixa seu tecido viradinho para cima, o direito, né? E aí você vem e coloca seu molde aqui, tá bom? E aí nós vamos, então, fixar alguns alfinetes, você pode colocar alguns pesos, e aí você vem recortando aqui, tá? Você pode deixar a margem aí que você quer. Aqui, ó, eu venho cortando, deixando a margem aqui, ó, e contornando o desenho da prega aqui, tá, ó. Então, como as costas do meu vestido não vai ter drapeado, eu posso fixar ele aqui, ó, com um alfinete e posso já cortar com o meu tecido dobrado, né, as duas partes. Aí, se tiver zíper, né, você deixa afastado aqui no centro das costas ou ali na lateral. Aqui é só uma miniatura para você conseguir entender, tá? O foco dessa aula não é ensinar, fechar um vestido, nada. É ensinar você fazer o drapeado, tá? Vou deixar a margem aqui também. Então, aqui eu terminei de recortar, né, a parte da frente, a partezinha das costas. O que você pode fazer é as marcações aqui, ó, das pregas, tá? Ó, das pontinhas aqui, ó, faz as marcações aí no seu tecido para ficar bem certinho, ó. Aqui, na verdade, é aqui, ó. Aqui e aqui e daqui, ó. Faz as marcações aqui, ó, onde que tá o papel branco aqui, ó, do ladinho do marrom, tá? Que aí a gente vai fechar as pregas aqui direitinho. Todos os espaços aqui, ó, do branco, eu fiz, então, a marcação aqui no meu tecido, ó. Só para você conseguir entender. Pronto. E agora, então, o que que nós vamos fazer? Posso já
soltar estes alfinetes aqui, ó. E aí, o que nós vamos fazer então, ó? Eu vou fechar as pregas primeiro. Posso fechar aqui, ó, de cima, né, para baixo aqui. Fecho aqui, ó, junto. Coloco meus alfinetes aqui. Se você quiser, né, essas pregas um pouquinho menor, você ao invés de abrir 6, você pode abrir um pouco menos. Pode abrir 3 aí. Olha só. Prontinho, olha só como que ele vai ficar. Então, aí no corpo é onde que ele vai assentar. Olha só. Se você quiser passar para assentar melhor, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura aqui, ó, para adiantar o meu trabalho antes de eu prender aqui nas costas. Então, eu vou lá na minha máquina, só vou passar uma costura nesse pedacinho aqui e já volto aqui para te mostrar. Então, eu fui lá na máquina, ó, passei uma costura nesse pedacinho. Se caso precisar, né, você dar uma paradinha nessas pontinhas aqui, pode aparar, tá? Ó, para deixar bem certinho. E aí, olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos soltar estes alfinetes aqui. Vamos colocar direito com direito, né? Direito da frente com o direito das costas. E vamos passar uma costura aqui. E assim, se as costas tivessem drapeado também, nós faríamos o mesmo procedimento. Eu fecharia as pregas primeiro e depois a gente então iria unir aqui, ó. Direito com direito, e aí a gente vem passando uma costura aqui. Nós vamos passar uma costura aqui na lateral, e aí nós já então finalizamos, tá? E aí você pode fazer o overlock. Vou lá na máquina passar uma costura aqui, para você já visualizar como que vai ficar o nosso drapeado. Então aqui, ó, eu fechei as laterais, tá? Só lembrando que quando você estiver fazendo a sua peça, você vai passar o acabamento aqui, vai fazer o acabamento aqui da capa, tá? Então aqui, nessa aula é só para explicar então a modelagem e como que a gente fecha o drapeado aqui. Olha só. Então o nosso vestido, ele vai continuar justinho, tá? Aqui. E aí, aqui, ó, vai ficar o excesso do tecido somente nessa lateral aqui, tá? Aí, se você quiser passar, né, o drapeado, você acerta bonitinho aqui, ó. Vai lá no ferro, passa, tá? Você pode passar e aí, daqui pra baixo, tá justinho. E aqui, ó, na parte do busto, o nosso vestido também vai ficar justinho, tá? Agora, a segunda forma que a gente tem para fazer o drapeado, esse daqui é o drapeado com pregas, tá? Esse daqui, ó, é o drapeado com franzido. Então, aqui, ó, eu cortei uma miniatura da partezinha da frente. Lembra quando eu falei que quando a gente vai fazer, né, o drapeado aqui na nossa esquerda, a gente deixa o tecido viradinho para o direito, ó. Então, foi o que eu fiz aqui nessa miniatura. Só que na parte das costas eu não expliquei. Porque assim, ó, olha só esse daqui, ó. A parte das costas eu também deixei o meu tecido viradinho para o direito, tá? Só que aí, quando a gente fechar aqui, ó, o drapeado, ó, tá vendo que a hora que eu colocar aqui, ó, o direito desse daqui em cima desse daqui, olha só, o drapeado vai ficar ao contrário. Então, quando a gente corta um no direito, o outro você vai deixar o molde do mesmo jeito. Só que o nosso tecido tem que ficar no avesso, tá? Fiz isso de propósito, porque talvez surgiu dúvida, né? Ah, mas e quando é a parte das costas? O que tem que fazer, ó? Nesse caso aqui, então, eu deixei direito para cima na frente e direito para cima nas costas. E aqui, então, não é dessa forma, ó. Então, eu deixei a frente, tá? Com o direito para cima e as costas com o direito para baixo. Por quê? Porque olha só a hora que a gente vier fazendo isso aqui, ó, tá? O drapeado vai ficar do lugar certo,
tá bom? Então tem que tomar muito cuidado antes da gente cortar o nosso tecido. Eu fiz isso aqui proposital, porque pode acontecer, né, da pessoa se distrair, ela sempre falou que é assimétrico, a gente corta do lado direito, então sempre toma cuidado. A frente você cortou do lado direito, então as costas você vira para o avesso, tá? Mas sempre mantém o seu detalhe na esquerda, tá? Por mais que eu virei o tecido, coloquei o avesso do tecido para cima, neste caso aqui, o desenho aqui eu não mudei, sempre na minha esquerda, tá? Agora, neste caso aqui, ó, nós vamos fazer franzido. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha canetinha aqui e vou fazer uma marcação aqui, ó, onde começa meu trapeado e aonde termina aqui, ó. Lembra que eu falei uns 3 dedinhos aqui para baixo? Aqui é uma miniatura, mas lá no meu molde eu deixei uns 3 centímetros para baixo. Aqui é a mesma coisa, ó, eu vou fazer uma marcação aqui. E aqui, ó, como é pequenininho, eu vou deixar só 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aí, quando é franzido, o que que eu vou fazer? Então, aqui, ó, tem a marcação, aonde vai começar e aonde vai terminar, tá vendo a marcaçãozinha azul aqui, ó? Isso aqui dá pra ver melhor, ó, a marcaçãozinha aqui e a marcaçãozinha aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar que aqui é as costas, ó, pra gente não confundir. E aqui, então, é a frente. E aí, antes de nós fecharmos a nossa peça, né, colocar direito com direito e já fazer a finalização, eu vou lá na máquina e vou passar um ponto de franzido aqui, ó, neste pedaço, tá? E depois eu vou passar nesse outro aqui. Nós vamos franzir separadamente e depois nós vamos unir, tá? Então, eu vou lá na máquina passar o ponto de franzido aqui e o ponto de franzido aqui. Só lembrando que quando eu vou fazer franzido, eu não passo só uma costura. Eu passo uma, depois eu deixo distância de 0,5 centímetro e passo a segunda. Ah, Gabriela, mas por que você passa 2 costuras? Para reforçar o nosso franzido, porque se caso eu estiver puxando e rebentar a linha, eu tenho uma outra linha reserva. Porque se você passar uma só e rebentar, você vai ter que desmanchar todo o franzido e voltar lá na máquina, né? E repassar essa costura. Então, eu já passo 2 de segurança. Então, eu vou passar uma, deixar 0,5 centímetro de distância, e vou passar a outra, dos 2 lados. E já volto aqui para te mostrar. Então, aqui, ó, eu fui lá na minha máquina, passei a costura aqui, tá bom? Já poderia até ter soltado aqui os meus alfinetes, tá? E aí, nós vamos fazer o que, ó? Nós vamos fechar o franzido. Se você quiser fechar aqui, ó, para você saber quanto que você vai precisar franzir ali, ó, tá? Ó, vou fechar aqui e vou medir aqui no meu caso, ó. No meu caso aqui, ó, deu 4 centímetros. Então, eu preciso deixar, né, dessa linha azul, nessa linha azul com 4 centímetros. Então, eu vou puxar aqui, ó. Posso até puxar as 2 linhas aqui do franzido aqui com cuidado. De maneira, então, que o meu franzido vai ficar com a distância de 4 centímetros. Lembrando, gente, que eu tô fazendo uma miniatura, tá? Mas se fosse uma peça, ficaria mais, igual aquela ali, ó. Olha só, vamos medir, então, para ver se do pontinho azul aqui, ó, certinho. Então, aqui eu já posso parar de franzir, tá? Ó, então, parei de franzir aqui. Posso dar um nozinho aqui, ó. Onde deu os 4 centímetros. Então, o outro lado eu já sei que eu preciso, né, franzir até ficar com 4 centímetros. Então, aqui eu vou franzir até que fique com 4 centímetros, olha só. Franzir, eu vou medir, ó. Aqui tá com 5, então, eu vou precisar franzir mais 1 centímetrozinho. E agora, beleza. Vou dar um nozinho, porque eu não quero que esse franzido, ele solte. Então, aqui, ó, ficou franzido, então, dos lados contrários, né? Porque agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar direito, aqui, ó, da partezinha das costas, com direito da partezinha da frente aqui, ó. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, então, alfinetar marcação com marcação aqui.
E nós vamos lá na máquina, então, passar uma costura aqui, ó. Tá? Marcação com marcação. E aí nós vamos, então, fechar toda a nossa lateral da nossa peça aqui, ó. Diretão. Aí a gente pode fechar dos dois lados. Só lembrando que se eu não quisesse, então, o drapeado aqui na partezinha das costas, eu cortaria as costas normal e faria o franzido na parte da frente da mesma forma, tá? Vou medir ali a distância ali do meu molde, né? Onde eu abri aqui, ó, que no caso aqui, na miniatura deu 4 centímetros, e vou fazer o mesmo procedimento. A única coisa que eu não vou fazer é nas costas, quando não tem drapeado nas costas. Então, vou lá na máquina passar a costura aqui nas laterais, e aqui a gente já vai então ver o resultado final do nosso drapeado. Já volto aqui para te mostrar. Então eu fui lá na máquina, ó, fechei as laterais aqui, né, da minha miniatura, do meu vestido. Vou virar aqui para o direito, ó, lembrando que aqui é a frente, ó. Vou virar aqui para o direito. E olha só como que ficou esse daqui, ó, todinho franzidinho. Como é um estampadinho, talvez você não vai conseguir ver, né, direitinho, mas ele ficou desta forma aqui, ó. Tá? Você pode, né, fazer aí uma passada, uma batida de ferro para assentar, mas olha só, ó, ele fica franzidinho aqui, ó, na lateral, e aí, ó, tá vendo que o drapeado está no lugar certo aqui dos dois lados, tá? Não esquece, então, na hora de você recortar, que você tem que recortar certinho. Então, essa daqui, ó, é uma opção quando o seu tecido for uma viscolaicra, tá? Um tecido leve, né? Que tenha bastante elasticidade. Agora, se o seu tecido for, né, um tecido pesado, eu peço que você evite fazer este procedimento do franzido, porque senão ele vai ficar armado. Então, às vezes vai ficar um volume na região da barriga aqui, né? Às vezes a pessoa não gosta. Então, esse daqui, ó, assenta melhor em tecido plano e nesse tipo de tecido que eu tô falando, que é o tecido de viscolaicra, né? Que é tecido que tem bastante elastano. Agora, este daqui só fica legal em tecidos que tenha bastante elastano, tá? Porque ele não assenta, né? Igual esse daqui, tá? Esse daqui assenta melhor quando a pessoa, né, quer um drapeado bonito, mas quer algo discreto. Esse daqui deixa volume na nossa peça quando é tecido plano, tá? Então, essas são as duas formas do nosso drapeado. Olha só que chique, ó. Esse tem franzidinho e esse daqui tem a preguinha. Então, durante esse vídeo, eu expliquei para você duas formas que a gente tem para modelar e costurar o drapeado. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou pedir também que você deixe aqui abaixo nos comentários se você já tinha tentado fazer drapeado, ficou perdido ali na hora da interpretação, não estava entendendo como ia prosseguir ali na interpretação, no processo da montagem. Então, compartilhe um pouquinho das suas experiências com a gente. Eu também quero aproveitar a oportunidade para te convidar para participar do meu grupo do WhatsApp. Então eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, é só você clicar no link que você vai ser redirecionado para o WhatsApp. E quando você entrar lá no grupo, você pode então tirar as suas dúvidas, fazer perguntas e interagir lá com a gente, tá bom? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.